Olá, como vocês estão? Eu me chamo Fábio e hoje estamos aqui para nosso quarto episódio da nossa série sobre ansiedade. Já estamos em um terço do caminho. Vamos chegar lá. Eu imagino que alguns de vocês ficam curiosos. É plural metafônico, coronel. Curiosos com as minhas credenciais. A gente sempre quer saber com quem nós estamos falando, né? Quem está falando com a gente? Quem está nos ensinando? Qual a propriedade dessa pessoa? Então aqui estão, desse lado, deixa eu ver, peraí, ou é desse lado? Aqui estão as minhas credenciais. Na verdade, eu sou um curioso em relação a pessoas. Eu gosto de estudar pessoas. Eu descobri que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é aprender sobre pessoas, comportamento humano. Hoje nós vamos falar sobre discordância. Nós vivemos na era da discordância. A coisa mais comum nesse momento é as pessoas discordarem de nós, principalmente com as redes sociais. Temos que rir dessa vida, porque senão não tem como não. Mesmo nas discordâncias, nós temos que rir da vida. Eu vou começar citando um de meus autores favoritos, Oscar Wilde, que ele diz que a vida é muito importante para ser levada a sério. E eu vou te explicar por que agora. Quando eu fui criar esse roteiro sobre discordância, eu pensei, seria interessante eu convidar alguém de quem eu discordo e alguém que discorda de mim. Meu lado pessimista pensou, isso não vai dar certo. E meu lado otimista pensou, vamos lá, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai estar se desafiando. Então, fui lá, convidei a pessoa de quem eu discordo e quem discorda de mim, geralmente, educadamente, cordialmente, vamos falar daqui a pouco. Fui lá e convidei essa pessoa. Vamos participar do meu podcast sobre discordância? Primeira coisa que aconteceu, a pessoa achou estranho o convite, porque convivemos, mas não somos muito próximos. Segunda coisa, ele aceitou o convite, mas discordou do roteiro e fez seus acréscimos, excelentes acréscimos. Tem muita coisa boa aqui que foi meu convidado que trouxe. Mas chegamos ao terceiro ponto. Discordamos na filmagem. Ele gostaria de não aparecer. Gostaria que o podcast fosse como o podcast clássico, apenas o som. Eu expliquei que era importante as pessoas verem quem está falando com elas. Nós gostamos de ver pessoas, gostamos de ver quem está falando com a gente. A maior parte da nossa comunicação é visual, não verbal. As minhas expressões, meu sorriso, não consegui convencer o nosso convidado e ele não quis participar. Mesmo assim, muito obrigado, meu querido convidado, pelas adições que você trouxe a esse episódio. Um abraço para você. Tudo de bom. Não podia ser melhor, não é? Continuamos discordando, mas essa discordância trouxe coisas positivas, que é exatamente o ponto, já vou espoliar, já vou dar spoiler do ponto desse episódio. Como nós podemos fazer para conviver em meio à discordância com outras pessoas. Tem muita coisa boa, vamos lá? Vamos. Lá em nosso primeiro episódio, quando eu conversei com a nossa querida Chayane, beijo Chayane, nós falamos sobre as reações de algumas pessoas quando elas têm um momento de ansiedade, ou um trauma, ou alguma dificuldade. E uma das reações lá dos 9Fs é fun, que é diversão. Traduzindo, quer dizer, tem um aspecto positivo e negativo. O aspecto negativo disso é levar as coisas na brincadeira. As coisas estão acontecendo e a pessoa não leva a sério. Você tem um trabalho escolar para entregar, o prazo está acabando, ou um projeto do trabalho e a pessoa está lá se divertindo primeiro e o trabalho depois. Não levar as coisas a sério. Isso é um aspecto negativo. Um aspecto positivo é achar graça. Esse é o que eu faço. Primeiro eu acho graça, eu tento tirar o melhor de cada situação. Inclusive da discordância. E aqui estamos. A exemplo do que aconteceu com o meu convidado. Algo dentro de mim estava prevendo que seria assim e acabou sendo. E eu estou aqui me divertindo. Não fiquei com raiva em momento nenhum, já fui preparado para o não. Fui preparado para discordância em um episódio sobre discordância. Eu fiz um convite. A pessoa poderia aceitar ou não. Que é uma coisa que eu tenho trabalhado mais ultimamente. Fazer convites. Quando nós somos mais imaturos e não estamos preparados para o não, a gente acha que as pessoas são obrigadas a dizer sim para a gente. Eu já tive essa experiência e já aprendi muito com isso. Hoje eu trabalho mais com convites. Olha, você gostaria de fazer isso comigo?
Gostaria de participar? Gostaria de estar nesse momento? Se não, tudo bem. Se sim, ótimo. Eu tenho aprendido a trabalhar com o bom ou o ótimo ou excelente. Assim eu sempre me dou bem. Outra coisa boa que eu trago do primeiro episódio com Chayane. Lá nós citamos os 8 principais ou mais comuns transtornos que as pessoas com ansiedade têm ou passam. E o engraçado é que desses 8 transtornos, 6 são diretamente ligados a outra pessoa e 2 são indiretamente ligados a outra pessoa. Fora os outros transtornos que eu não trouxe, porque a lista é muito grande. Então vamos lá. Começando pela agorafobia, que é o medo do constrangimento. Passar situações de constrangimento. Geralmente é na frente de outras pessoas. É possível se constranger sozinho? Você consigo mesmo? Por exemplo, você está andando na rua, você tropeça, você derruba uma coisa, você conta uma piada que ninguém ri, ou acontece alguma coisa com você, você se suja. Alguma situação em que as pessoas vão rir de você, ou vão fazer aquela cara para você. Situações de constrangimento. Segundo que nós citamos são fobias específicas. Eu falei de peçonhas, né? Medo de escorpião, medo de cobra, medo de acidente. Acidente geralmente envolve outras pessoas, não é isso? Uma relação indireta com outras pessoas. Eu lembrei do medo específico de uma pessoa que eu conheci há muito tempo. Ela chegava na nossa casa, quando a gente abria a porta, ela entrava nos alvoroços. Vamos, que a rua está fruviando de ladrão. Está fervilhando de ladrões. Esse era o termo que ela usava. Está fruviando de ladrão. E ela corria para dentro de casa. E eu descobri que tem um nome. Temos o cleptomaníaco, que é aquele que rouba compulsivamente. E temos a cleptofobia, que é o medo de presenciar um assalto ou medo de ser assaltado. Tem uma outra tradução que é medo de você roubar. Não é medo de roubar, é medo de acharem que você roubou. Você entra num supermercado e você não compra nada. Entra numa loja e o vendedor já está te seguindo. Aí você bota as mãos para trás para provar que você não está tocando em nada e não vai levar nada escondido. Cleptofobia. Novamente um medo, um transtorno ligado a outras pessoas, indiretamente. O transtorno de pânico ligado a outras pessoas pode acontecer sozinho, por exemplo, você ficar preso em um elevador, indiretamente ligado a outra pessoa, porque não tem outra pessoa para te ajudar. Que transtorno não é ligado a outras pessoas? Tem um que o nome já diz, transtorno de ansiedade social ou fobia social. É o medo de estar em outras pessoas e entre elas acontecer situações que você vai passar vergonha. O próximo é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. Tem até um meme muito engraçado aqui, que a ansiedade pergunta: você não está preocupado? Aí a pessoa ansiosa: com o quê? Aí a ansiedade: não sei. Aí a pessoa: meu Deus, é mesmo? Aí começa a ficar ansioso. Que é um dos motivos de eu não entender a TAG. Ansiedade vem do ar. Próximo, transtorno de ansiedade de separação, que nós citamos, que acontece geralmente com crianças cujos pais eram muito afastados, não é isso? Frios, não muito calorosos, ou crianças que foram sequestradas, abandonadas. O importante é que tem relação com outras pessoas, geralmente com os pais. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, também está relacionado a outras pessoas. Eu citei o caso do Leonardo DiCaprio, que ele não toca onde outras pessoas tocaram. Toda hora ele está lavando as mãos. Então, germes. Temos nossos próprios germes, mas germes de outras pessoas. Organização. TOC relacionado à organização. Então, quem tem TOC, ele é organizado. E geralmente ele está próximo de alguém que não é organizado. Então, daí vem o problema. Por último, o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, pode ou não estar relacionado a outra pessoa. Estresse. As pessoas são mais estressadas nas cidades. Cidades grandes. Quanto mais gente, quanto mais ali, cheio de gente, mais fácil a gente se estressar. Então, está indiretamente ou diretamente ligado a outras pessoas. Desses 8 principais transtornos que eu trouxe, praticamente todos são ligados a outra pessoa. E eu trago aqui uma cena do Young Sheldon, do jovem Sheldon. Olha pra ele, parte meu coração. Pobrezinho, sentado sozinho. Eu não sei porque o irmão não senta com ele.
Quando estava no ginásio, sentaria para almoçar com um menino de 9 anos? Claro que eu sentaria. Tem alguma coisa errada com você. Eu vou fazer companhia pra ele. Ei, Mary, pense bem nisso. As crianças estão ignorando o Sheldon. O que vai acontecer se ele sentar com a mamãe? Podem me confundir com alguém do colegial. Eu pareço mais nova do que você. Dê tempo ao tempo, tá? Isso vai ser resolvido. A minha mãe nunca entendeu que eu gostava de ficar sozinho. A solitude permitia que eu pensasse em coisas importantes, como o efeito das forças gravitacionais conforme você se aproxima do horizonte de eventos, ao invés de coisas menos importantes, como a quantidade de uvas que meu irmão conseguia colocar na boca. 14! Jean-Paul Sartre disse que o inferno são os outros. É engraçado porque é verdade. Em que ele cita uma frase de Jean-Paul Sartre, que ele diz que o inferno é a outra pessoa. Para quem gosta de ficar sozinho, absolutamente sozinho, para quem tem dificuldades, para quem tem esse transtorno, o inferno é a outra pessoa. Mas eu quero trazer algo positivo e dizer que o céu também é outra pessoa. Nossos melhores sentimentos e os maiores prazeres que nós podemos sentir nessa vida e o sentido da nossa vida também está relacionado às outras pessoas.